O Lucas Piton nunca foi valorizado no Corinthians. O jogador, além de sempre ser muito criticado pela torcida, quase foi dispensado pelo clube. Mas hoje a situação é completamente diferente. O lateral vive fase espetacular no Vasco da Gama, sendo um dos principais jogadores do time. Cotado para jogar pela seleção italiana, onde ele já constou em pré-lista por ter dupla nacionalidade, o jogador do Vasco não descarta jogar pelo país europeu, mas ainda assim mira a seleção brasileira e pode já nessa janela render milhões pro Vasco, que investiu no jogador quando ninguém acreditava nele. E o pior é que o Corinthians não recebeu praticamente nada pelo Piton. Você sabia disso? Eu vou te explicar melhor essa história e também por que é que o Corinthians queria dispensar ele ainda nas categorias de base. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, eu quero te fazer um convite. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa e aqui no canal a gente traz para vocês diariamente as principais curiosidades, histórias e notícias do futebol para você ficar ligado em tudo que tá acontecendo no mundo da bola. E ó, se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, eu vou deixar o link aqui ó, na descrição desse vídeo para você me encontrar nas outras plataformas. Lembrando para você que também vai ter lá o último link do nosso grupo do WhatsApp. Entra lá para você participar da resenha com a gente, beleza? Agora segura esse recadinho da 1xBet e vamos lá. Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Presente, quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família que também está presente, a direção Paulo, a comissão técnica, a todos os jogadores e funcionários que me receberam muito bem no Vasco. A torcida que me encheu de mensagens nas redes sociais, então venho muito motivado, muito feliz para poder ajudar o Vasco da melhor maneira possível e dizer que estou muito feliz por estar aqui. Foi com esse sorriso que o Lucas Piton chegou ao Vasco da Gama e não era pra menos, né? O jogador saiu do Corinthians, onde era o tempo todo criticado, principalmente nas redes sociais pelos torcedores. E quando o Vasco assinou com a proposta de 16 milhões pelo jogador, meu amigo, corintianos do mundo inteiro comemoraram como um título. Mal sabiam esses torcedores que desses 16 milhões, mesmo o Vasco da Gama pagando, o Corinthians não veria quase nada do dinheiro. Pro lado do Lucas Piton, era a chance de recomeçar, sabe, do zero em outro lugar. No Corinthians, tudo que ele recebeu foram críticas, por mais que ele tentasse fazer o seu melhor. No Timão, as coisas nunca foram fáceis pra ele. Lucas Piton Crivellaro, mais conhecido apenas como Piton, nasceu em Jundiaí, em São Paulo, em 9 de outubro de 2000. O Piton começou no Corinthians no futsal, mas não demorou para que ele fosse convidado para fazer um teste para jogar no campo do Timão. É óbvio, o jogador já se mostrava muito diferente. Uma curiosidade aqui que pouca gente sabe é que o Piton, as poucas vezes que ele jogava no campo, ele jogava como lateral. Mas aí eis que surgiu a possibilidade dele fazer esse teste no Corinthians e ele foi informado, olha, vai ser mais fácil se fizer um teste pro ataque, tá? A disputa aqui na lateral esquerda tá mais pesada, você tem mais chances no ataque. E ele resolveu escutar o conselho e pronto. Passou como ponta, atacante no Corinthians. Mas não foi fácil, foram 3 semanas de testes e ele foi aprovado no final, junto com mais 2 garotos para jogar no ataque do Corinthians. Mas para ele, as coisas nunca foram fáceis no Timão, isso é bom deixar claro. Em pouco tempo, os responsáveis pela base decidiram que era melhor dispensar o jogador, porque ele estava abaixo dos outros que jogavam no ataque do Corinthians. O Diego Coelho, que jogou pelo Corinthians também, inclusive treinou o time principal, treinava as categorias de base na época e brigou para manter o jogador. Disse que não fazia sentido dispensar o Piton porque ele era muito diferente. Ele ainda era convocado para a seleção de futsal mesmo jogando futebol de campo e não estando mais no futsal. Foi então que o Coelho pediu para o jogador fazer a lateral esquerda. Bom, o Piton topou e a partir dali ele se firmou no time e em pouco tempo as coisas foram acontecendo para ele. Mas como eu disse para vocês, pro Piton no Corinthians nada nunca foi fácil. Na verdade, nunca é fácil para nenhum jogador que se torna profissional, isso é bom a gente falar, mas para ele as coisas eram complicadas.
complicadas, viu? Se liga nesse episódio. Durante um jogo das categorias de base, ele bateu um pênalti e, cara, ele errou o pênalti, coisa normal, né? Mas a pressão tava enorme em cima dele, a cabeça do moleque ali a mil. O goleiro, no entanto, espalmou a bola para escanteio e o Piton, que nunca era de ficar na área, acabou ficando ali porque o centroavante foi correndo e bateu o escanteio rapidinho. E o Piton, que nunca ficava na área depois de ter errado o pênalti, no lance seguinte, pois é, subiu, cabeceou e estufou as redes. Cara, que coisa. Foi desse jeito, aos trancos e barrancos, as coisas sendo difíceis, às vezes ele se complicando, mas no Corinthians as coisas iam acontecendo pra ele. E aí, a partir de 2019, ele passou a fazer parte do time profissional do Corinthians. A melhor fase que ele viveu no Corinthians foi em 2022, sob o comando do Vitor Pereira. Ele revezava na posição com o Fábio Santos e era um dos miúdos do treinador, que na época, você bem sabe, tinha muito respeito pela molecada do timão. Naquela temporada, ele foi o maior garçom da equipe, mas seguiu sendo criticado pela torcida, principalmente por falhas defensivas, e era considerado pouco confiável. No final da temporada, o Vasco, com a sua SAF, a 777, contratou o jogador do Corinthians por 16 milhões de reais. E como eu disse pra vocês, pois é, a maioria da torcida do Corinthians na época comemorou, estavam se livrando de um bagre, entre aspas, né, e ainda assim recebeu um alto valor por isso. A verdade, cara, é que nem uma coisa e nem outra. O Corinthians, com uma dívida com a Elenco Esportes, ficaria apenas com 20% do valor da venda do Lucas Piton, ou seja, era um valor ridículo para um bom jogador. Bom, os 16 milhões seriam pagos em 6 parcelas e no fim das contas o Corinthians recebeu quase nada pelo atleta. E quanto à parte dele ser um bagre, bom, o Piton não só passou a jogar muito pelo Vasco, como também começou a receber o carinho do torcedor, e isso faz toda a diferença. A começar pelo tratamento ao dizer que o lateral, ele não cruza, ele faz amor, meu amigo. Você não cruza, que você faz amor, portanto o Piton cruza, faz amor e faz gol também. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento que eu estou vivendo, tanto na minha vida profissional quanto na pessoal. Gratidão a Deus. E o jogo de hoje foi uma vitória muito importante. E fazer mais um gol com essa camisa é um momento de muito orgulho. Porque como você falou, essa semana eu anunciei, né? E se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai nascer tudo bem. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pode parecer bobeira, mas pra quem conhece da pelota, conhece dos campos, sabe que faz total diferença você entrar com o apoio da torcida, saber que a torcida não te critica, que você é querido, que confiam em você. Cara, isso muda tudo pra um atleta, a confiança. E ó, a gente precisa deixar claro que não é que a torcida do Corinthians é ruim, nada disso. Muito pelo contrário, é uma das torcidas mais conhecida por apoiar e acreditar até nos jogadores mais duvidosos, mas alguns não dão liga. É também uma questão de como você chega no clube. Imagina você, só por um momento, se a torcida do Corinthians tivesse a paciência que tem com o Yuri Alberto, com o Lucas Piton, ou se tivesse com o Yuri a implicância que tiveram com o Piton. Talvez se o Piton tivesse chegado ao Corinthians como grande contratação e o Yuri fosse formado na base, talvez a coisa seria bem diferente do que a gente vê. Mas isso é coisa da bola, não é desmerecendo uma torcida ou outra. A torcida do Vasco com certeza já queimou seus bons jogadores, como a do Corinthians já empurrou jogadores duvidosos. Mas falando do Piton, o fato é que no Vasco ele tem jogado muita bola e o lateral já mira a seleção brasileira, que é um dos seus objetivos. Ele inclusive fala que se você pensar e acreditar muito numa coisa, ela pode acontecer se você trabalhar para isso. Ele sabe que trabalhando firme e continuando jogando bem, a oportunidade vai surgir. E isso não é uma coisa maluca não, tá? O Piton tem dupla nacionalidade e ele já esteve na pré-lista da seleção italiana, pois é, esteve às vésperas de ser convocado no ano passado. O Piton sonha em jogar pela seleção brasileira, mas ele deixou claro que não sabe se vai recusar a seleção italiana caso a convocação aconteça primeiro, já que o sonho dele é defender uma seleção. Nada como um dia após o outro, né, meu amigo? Um dia você é criticado e no outro você pode ser convocado para jogar uma Eurocopa pela seleção italiana. E cá entre nós, quem é que diria não? Eu? De forma alguma. É o futebol, meus amigos. No fim, o Corinthians está improvisando um zagueiro na esquerda, já que o lateral que tem não confiam muito e pouco recebeu pelo Piton, que está jogando muito bem pelo Vasco e que, claro, a gente tem que deixar isso também anotado. Em breve o Vasco pode receber uma proposta astronômica do futebol europeu para negociar o jogador. E diante de tudo isso eu te pergunto, o Lucas Piton foi injustiçado no Corinthians? Merecia mais apoio da torcida? Ele tem bola pra jogar na seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E cara, e esse jogador aqui do Corinthians, hein? Pois é, clica aqui que eu quero te falar melhor sobre ele.